Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com Mais Mail. Hoje, novamente com o casal Milena e Flamarion, que desde a última vez que estiveram aqui, estão cheios de novidades para passar para a gente. Eu estou louca para saber, pelo que eles me falaram, os portais do universo se abriram e eu adoro conhecer as novidades. Meus amores, sejam muito bem-vindos ao programa, nosso programa, que depois vai passar no canal de vocês também, né? Então, no canal Mais Maio no YouTube e no canal... Como é o nome do canal de vocês? Terapia Resgate de Alma. Terapias e Resgates de Alma, né? Aqui no YouTube mesmo? Terapia Resgate, né? De resgate, não. Terapia Resgate de Alma no YouTube. Pronto, olha, o canal deles é Terapia Resgate de Almas no YouTube e depois vai passar lá também. Pronto, o microfone é de vocês. Conta o que aconteceu, Flamarion, que eu sei que você está assim, nossa senhora, já meio cansado de passear pelo universo, né? Tenha vontade. O que aconteceu desde a vinda de vocês e antes também, que eu sei que vocês tinham, mas deu essa intensificada porque vocês deram essa oportunidade, né? Conta pra gente. Bom, não sou eu sozinho, né? Eu e ela. Porque assim. Conta detalhes, como é você e ela, qual é o papel de cada um? As comunicações começam assim. A gente está em casa, hoje até foi no carro também. A gente está em casa, aí ela fala, amor, estou vendo aqui um ser. Aí, normalmente a gente já conhece, porque eles têm falado para a gente já faz tempo. Ela até tem uns desenhozinhos assim, bem primários que ela fez, que a gente não sabe desenhar, ela não sabe, né, não? E aí falou, esse aqui é o Caio Amará, esse aqui é o Mestre G, aí tem uma Atalaia, tem a própria Serena. Sempre quem vem para nos levar é a Serena. Então, a Serena vem, aí se comunica com ela, aí me faz alguns procedimentos e aí me leva. Aí eu vou em corpo astral, né? Eu vou para lá. E aí eu vou narrando e a Serena vai conversando comigo. Estou entrando em tal lugar, estou entrando assim, estou vendo isso, fale com ele. Aí eu vou falando, eu vejo diversos seres insectoides, seres com formato de perereca, de abelha, siriano, fadas. Então, assim, greys, né? E cada lugar desse, eles pedem, né, que eu pergunte alguma coisa que é respectiva que eu quero pôr nos livros. Então, eles me passam, e aí eu pego tudo aquilo e depois eu transcrevo aquilo para o livro. Hoje foi bem interessante que eles me mostraram algumas coisas sobre 2 mundos de provas de regeneração, de provas de expiação, que partiram para pontos diferentes da evolução. A Terra evoluiu para um sistema um pouco mais complicado, de agressividade, de escravização, e lá não. Lá a 4D deles evoluiu para um lado mais sereno, certo? Porque a 3D e a 4D estão juntas em planetas de prova e expiação. Só existe essa variante em mundos de prova e expiação. Sempre que tiver 4D, tem 3D. 3D tem 4D. Já nos mundos superiores é misturada, a diferença é só mesmo pelo nível frequencial, certo? Então, eles me mostraram assim, algumas coisas que eu vou pôr no livro, que vai ser de distribuição gratuita, a pedido deles, que eles querem que isso vá para a mão de todo mundo, porque todo mundo hoje em dia tem um celular na mão, então fica muito fácil você, com arquivo digital hoje, expansivo, né, as letrinhas aumentam, diminuem, você consegue ler em qualquer tipo de aparelho. Então, ele vai ficar disponível gratuitamente no Google Play, para que as pessoas possam acessar, né, e ler
ali, porque tem muita coisa que é ligada à quarta dimensão, à quinta dimensão, muita coisa sobre o que aconteceu com a gente, né, que nos conduziu até isso, e uma revelação que eu já sei há muito tempo, mas que eu estava protelando para dizer, né, que é a minha vida como comandante, né, de uma equipe espacial, a minha versão elevada, né, um eu superior meu. Existem muitos eus superiores meus, mas essa versão em específico, ela é um comandante de uma nave gigantesca que tem milhares e milhares de soldados e equipes e naves inteiras, andares, muitos andares, com fauna, flora. Inclusive, hoje, eu estava curioso sobre essa questão dos animais, né? Eles encolhem o animal para ficar pequeno, pega uma fração, porque ele tem o código genético daquilo, e aí dali eles têm tudo que aquela biologia tem da atmosfera da Terra, que é o que eles precisam. Eles precisam mais com a psicosfera do que propriamente com a biologia dele, porque essa psicosfera, de acordo com o planeta que eles vivem, afetam diretamente no DNA desses animais, que também têm um desdobramento na 4D. Os animais também possuem. Então, toda a manipulação também dos animais, das plantas, inclusive a laveáurea de plantas, de bicho. Então, existe tudo isso também na 4D, entendeu? E é isso, né, meu amor? Pode perguntar mais, irmão. A gente começar, né? Vai esquentar enquanto a pessoa vai chegando aí. Então, escutando. O som sumiu. Não chiou. Está desligado? Eu desliguei porque o gato estava miando aqui. Chegaram a falar o teu nome? Não, voltou, amor. Nosso nome é dele. O de vocês, né? Os nomes. Está ouvindo? O nosso... Sim, estamos ouvindo. Você disse, Milena, que talvez houvesse a possibilidade de uma canalização. Vocês estão sentindo que seria agora? Seria depois? A presença deles? Estão sentindo a presença deles? Olha, sempre eu sinto a presença. Está entendendo? Sempre. Então, gostaria de dizer que se houvesse interesse deles em se comunicar com o nosso público, que os portais, né? Porque lá para cima é portal, os portais estão abertos. Enquanto isso, a gente vai, então, seguir com a nossa conversa, a menos que vocês queiram dar uma pausa. Uso meu amor. Estou com a bateria. Como eu falo alto, meu chego aí. Enquanto ela vai se concentrando aqui, como a comunicação foi hoje, está gravada ali, eu vou ver o que eu consigo lembrar. Eu perguntei também sobre a viagem, como é que eles fazem a questão das viagens estelares, interestelares, e por que umas pessoas conseguem ver as naves e outras pessoas não, né? E aí eles falaram o seguinte, que as naves operam por frequência. Então, eles utilizam a frequência que quer. Se eles querem ir mais rápido, eles mudam a frequência da tripulação inteira e da nave. Então, ela muda a frequência dela e é tudo embaralhado. 4D, 5D, 7D, 8D. É tudo aqui, no mesmo... É um multiverso. Então, eles ficam super etéricos, né? E aí eles fazem a viagem, depois eles chegam no lugar, eles botam na densidade que eles precisam. Então, como aqui na Terra, praticamente tudo ocorre na 4D, a gente não vê. Mas existem médios que têm a conexão e esses filamentos da visão ativados.
Então, consegue enxergar desde que a frequência que aquele médium possui esteja condizente com a frequência que ele descarregou a nave lá. Entendeu? Então, vamos supor que é como um dial. Ele deixou a nave no dial X. O médium está dentro daquela faixa, ele consegue ver, de acordo com a nitidez que ele possui, da habilidade dele. Pode ver só um borrão, pode ver nítido, isso aí vai de médium para médium. Então, eu estava explicando isso. Outra coisa muito legal, que ele explicou também, é que eles mostraram assim numa tela a diferença daquele planeta que eu estava. Não lembro o nome, amor. Alguma coisa 35. Ah, sim, é Centauro? Não, é Centauro, não. É que a gente tem tanto nome de planeta que a gente fala Bom, não sei que ela é 35. Deixa eu ver se ela lembra. Alfa. Alfa 35. Alfa Zen. Alfa Zen 35. Isso. Alfa Zen 35. Esse planeta lá, ele já estava todo limpo. A psicosfera dele é limpa, a água, solo. Porque existe um trabalho fenomenal que essas naves precisam fazer para manter a nossa psicosfera em ordem, nossos vegetais, nossos animais, os próprios seres humanos, a água. Né? Eles estavam me mostrando a diferença que tem de um e outro. Então, tinha gráfico, eles botaram assim os gráficos para eu ver, os outros tudo equilibrado e a Terra tudo desordenado. Né? Aí mostrou também que essa mesma poluição, que é proposital ou até criada pelos próprios homens, também contamina o sistema respiratório do planeta, que é a Gaia, né? É a consciência do planeta. Ela respira esse prana que está tão contaminado, e toda essa poluição ela cria meio que um efeito similar à barreira de estufas, que a gente tem aqui de efeito de estufa, e o prana desce com dificuldade. Então, há um esforço muito grande para que a Gaia receba essas energias para fazer a transformação. E aí ela precisa, né? A gente tem os nossos vasos sanguíneos, né? A Gaia tem a água, que está permeando por baixo do solo, que também tem problema, né? Então, o que acontece? A única que consegue transmutar esse sentimentos, assim por dizer, essa psicosfera que está enraizada nos elementos, na água, na terra, no ar, é a própria consciência de Gaia. Então, de vez em quando, ela não consegue reter aquilo e tem um espasmo. É o que gera os terremotos, os tornados, as ressacas. É isso que acontece. É ela reagindo, soltando, né, aquele. Aí dá esse espasmo, é o que gera isso. Ela também me falou sobre os elementais da natureza. Os elementais da natureza tentam o máximo que pode limpar esse sistema de água que chega para a Gaia, de ar, de tudo, né? Aí o gnomo, a parte da terra, eles fazem a remoção, mas quando chega lá, precisa de novo dos elementais do fogo para poder fazer a incineração. E aí, com isso, grande parte dos elementais ficam presos nesse mecanismo e podiam estar ajudando a população, entendeu? Então, muita coisa. Eu fiquei 40 minutos conversando com ele. Sim, vamos. Tá Oi. Bota o som. Tá. Oi. Bom, eu quero falar para vocês, e para quem está nos assistindo, eu tenho mais de 30 anos, né, de leitura, de pesquisa. Já coloquei aqui, tu está com delay. Então, isso é exatamente como eu aprendi. Você está aprendendo direto lá de cima, mas isso faz parte da ciência oculta do ser humano, faz parte da metafísica, que é onde eu me aprofundei. Isso se estuda em escolas muito fechadas, para uma quantidade de pessoas muito pequena, e você está tendo a oportunidade de ir diretamente e trazer para as pessoas, porque essa é a ideia, não é vocês irem pegar essa informação e guardar. É por isso que ele quer que você coloque no livro, que você doe o livro, que é justamente para o maior número de pessoas terem acesso. Parabéns pelo trabalho,
E eu gostaria de saber se eles falaram alguma coisa com relação a o que se pode fazer para acelerar o ajuste da terra que está demorando mais do que deveria. Eu sei que houve já vários processos, adiantamentos, atrasos, mas se eles chegaram, porque eu sei que isso está sendo agora, né? Primeiro eles estão apresentando tudo e depois vão mais adiante. Se já chegaram nesse aspecto de falar o que se pode fazer para ajudar o nosso planeta doente, né? O nosso planeta realmente, quem só conhece essa realidade acha isso normal, mas a gente sabe que não é o normal do universo. Você quer falar? Eu falo. Pode falar. Bom, para a gente ajudar qualquer um, o primeiro princípio é estar em condições de ajudar. Não tem como a gente ajudar o outro se a gente não tiver como se sustentar. Então, quando a gente fala em sustento, tudo é energia, a gente já vai direto para esse fator energético. A gente precisa ter a nossa energia em ordem, nossa frequência em ordem. A partir da transformação individual, o ciclo ele começa
Existe intercâmbio de tecnologia de seres extraterrestres com os dirigentes. Tudo isso oficial. Tudo isso tem setores do governo para que isso Tenho aconteça. registros disso. Tudo isso acontece. Então, e infelizmente, existe também umas permutas que são feitas, né? Olha, eu te dou a tecnologia tal, mas aquele camarada lá ele vai ter que entrar em um cargo tal. Aí dá. E assim é feito o nosso métier político. Nós tivemos dois caminhos. Essa área da ufologia é a minha especialidade. Veio Valiantor, um ser de Vênus, se materializou na Terra e se apresentou como ser de Vênus. Acho que foi na década de 40, por aí, 40, 50. E aí o governo dos Estados Unidos e tal, tá bom, então vamos criar a ONU e vamos apresentar você para o mundo. Aí, na hora de marcar a apresentação de um ser extraterrestre para o mundo, o exército perguntou: você pode nos ceder tecnologia armamentista, bélica? Ele falou: vocês não precisam dessa tecnologia. Vocês estão precisando evoluir espiritualmente para depois fazer bom uso da tecnologia. É a tecnologia bélica doada hoje para vocês vai fazer mau uso. E aí, um policial pegou uma arma e meio que para assustar. Ele jogou um jato, neutralizou, resultado. Não deixaram, não cumpriram o acordo de apresentá-lo para o mundo e ele foi embora. Veio os Greys. Os Greys estavam circulando pela Terra, tiveram um incidente, caíram, um foi capturado vivo. Telepaticamente, conversando com uma pessoa, aí falaram: o que você quer no planeta Terra? Aí ele disse: olha, já não era o nível de Vênus, já era uma civilização problemática, que vinha de conflitos. Olha com quem a Terra foi se alinhar. E aí ele pegou e disse bem assim: você pode nos dar tecnologia bélica? Não, o que você precisa? Ele disse: nós precisamos material genético, porque na nossa evolução nós acreditávamos que as emoções eram as causas do sofrimento. E nós, paulatinamente, fomos extraindo do nosso DNA a capacidade de sentir. E aí nós acabamos, quando ficamos apenas intelecto, o nosso planeta foi destruído porque nós detonamos uma bomba, várias bombas, e foi destruído. E nós estamos querendo recuperar a nossa capacidade de sentir, de emoção, e vocês são um poço vivo dessa substância que nós queremos. Aí, o que vocês querem? Aí perguntaram, né, dos Estados Unidos, do governo lá. E vocês, o que vocês querem? Tecnologia bélica? Ele pode deixar. Nós criamos tecnologia bélica e vocês deixam a gente abduzir Tanto é que houve uma época em que os Estados Unidos inteiro foi acometido de abdução. O governo, eu acho que foi o governo que mandou o David Jacobs para pesquisar, ele pesquisou mais de 1.000 abduzidos, aí tem o perfil, como era, como não era, só comunicava telepaticamente, produzia dor para extrair determinada substância genética e tal, e tal, e tal. E aí eles criaram uma superpotência baseada em extraterrestres não evoluídos. Não evoluídos. E aí quer dizer, foi uma opção nossa. Nós poderíamos estar alinhados com planetas evoluídos e, infelizmente, as potências hegemônicas se ligaram
a seres que estavam pior que a gente, vamos dizer assim, tinham muito conhecimento genético, mas que estavam pior que a gente, e aí eles estão fazendo aberrações, e eles que estão no comando dessas guerras, porque eles precisam desse material, da dor, eles se alimentam, eles armazenam. Chama o lush. O sadismo que está acontecendo nessas guerras não era mais jovens, mulheres que estão, crianças com ódio, querendo matar, pegando todo mundo, fuzilando. Estima-se que 680 mil palestinos já foram mortos nessa guerra. Mas eles também matam todos os jornalistas, não permitem que estrangeiros entrem. Agora proibiram a entrada dos médicos de várias organizações, porque eles estão sendo conduzidos por essas pessoas. E como eles não têm caráter, aí eles vão orientando, e é de fora. É uma inteligência muito acima da do homem comum, e alguns acham que isso é Deus. Alguns oram para pessoas que estão ligadas a esses seres e estão levando o planeta para o buraco. Quer dizer, a gente já deveria ter saído da fase de guerra, de animosidade. E aí, olha o que as pessoas dizem para mim quando eu falei. O que foi linchado, né? Porque eles criaram guerras. Tem um militar que falou assim: quando as Torres Gêmeas foram atacadas, ele chegou lá e disse bem assim: o que nós vamos fazer? Aí disseram: vamos atacar o Iraque. Atacar o Iraque? Mas o Iraque não tem nada. O Iraque tinha naves lá dentro, que esses seres estavam interessados, esses seres, os greys. Porque tem grey de todo tipo, é igual na Terra. Tem gente que presta e gente que não presta. Tem gente que presta, grey que não presta. Então, tem em todo lugar, tem assim. Não adianta dizer, essa tipologia presta, essa não presta. Aqui tem gente que presta e não presta, então é tudo, né? Aí foram para recuperar umas naves, porque o Saddam não queria dar permissão, porque o Islã, ele é uma religião que quer ver o aqui e o agora. Ele quer ser o melhor aqui e agora, ele não quer ficar... E ele achava negativo, que tinha a questão dos djinns, né? Os intraterrenos negativos, ele não queria. Então, atacaram. Aí, quando ele foi lá de novo, na semana seguinte, ou na semana seguinte, ele fala, tem a gravação, ele falando. Eu fui lá, porque achei, né, incrível querer atacar o Iraque. Aí disseram, e agora? O que nós vamos fazer? Para ver se eles tinham mudado de opinião. Eles disseram, agora nós vamos atacar 7 países em 5 anos. Como assim? Sim, nós vamos atacar 7 países em 5 anos. Só que esse ataque é um ataque de espionagem, ataque de inteligência, ataque criando conflito como esse que foi criado na Síria. A Síria estava na lista, o Irã estava na lista, o Sudão, a Líbia, e deram 7 países árabes para serem, porque eles queriam roubar tanto a energia que tem nesses países guardada, né? Porque o Islã nasceu há 1.500 anos atrás, e tem outros lá atrás também. Então, eles têm lá um campo de energia. E aí, eles decidiram atacar para roubar. E aí você entende, na época que o Zambá falou isso, foi na década de 90, eu não entendi metade da população. Eu até achava que ele estava brincando, sabe? Porque ele era um pouco brincalhão. E a outra ilusão das pessoas, eles acham que todos os extraterrestres são iguais. Não são. Um é diferente do outro. Existem diferenças de temperamento. Talvez não tanto quanto na Terra, né? Aquelas baixos. Mas existe, sim,
características de personalidade. Tanto é que o Lai, esse ser que a moça contatava, cara, ele era um perfeccionista. Era aquela pessoa hiper, ultra, super perfeccionista, que às vezes eu ficava assim, cara, que chato, bicho, sabe? Eu dizia, eu ficava assim, ele é muito perfeccionista, muito meticuloso, muito. O filho dele, o que nós chamaríamos de porra louca. Porra louca, uma vez, ele veio aqui em casa, o filho dele, né, que chamou Lin, através de uma outra médium, que
Vamos agradecer aí a presença Vamos agradecer, todos, né, todos os presentes. Fica aqui a nossa gratidão. Espero que a gente tenha contribuído para a compreensão do que está acontecendo na dimensão que está acima de nós, né, que chama de mundo dos espíritos, ou 4D. E fica aqui o alerta para que a gente reveja esses acordos com essas entidades, né, que supostamente deveriam nos levar ao bem, e sempre balancear, averiguar se realmente é necessário uma ou outra religião dessa aí, da maneira que ela está sendo utilizada. Porque a gente é livre para a gente ir, entrar, sair em todas as casas espirituais, não precisa estar se amarrando a ninguém. Eu acho isso não é legal. Vamos conectar nossa mente com o eu superior, com a divindade, que Deus está acima de tudo isso, certo? Existe sim uma espiritualidade boa na 4D, mas também existe uma ruim, muito doente. Então, por que eu estou falando isso? É só uma questão de risco. Gente, já que está com tanto problema, a gente fica sem saber como é aquele dirigente, como você mesmo falou. Não bota na mão do cara. Vá na casa que tem que ir, que você gosta de ir, com a religião que você gosta de ir. Vá lá, não tem problema. Não se filie, não se prenda à realidade de um líder que você não conhece ele. Aí você delega a sua vitalidade espiritual na mão de uma pessoa que você não conhece, mas você se conhece. Você pode fazer a sua mudança e caminhar onde você quiser. E Deus está lá. Pode ser o lugar mais doente que for. Se você entrar lá puro de coração, você está com Ele. E é isso que importa. Certo? É só isso, assim, para a gente ter cuidado com essa linha vertical, porque tem um momento que ela vai esbarrar, numa horizontal. E é esse momento aí que a gente se perde. Certo? Porque se a gente não fizer o nosso trabalho de conexão pura, verdadeira, legítima com a fonte, a gente não vai se conectar com o sistema que prega. E os sistemas bons e ruins estão em todos os lugares. Tem o bom e o mal dentro de você. Então, assim, não estou dizendo que tem uma religião certa e uma errada. Todas têm o certo e o errado. Entendeu? E a gente pode ir a todas e se conectar com o alto. E aí a gente está livre para ir onde quer e continuar onde quiser ficar, não tem problema. É isso aí. Sim. Eu acho também que cada pessoa que está ouvindo aqui a live sabe qual caminho ela deve trilhar. Não é verdade? Porque aqui na nossa live só tem adultos. E os adultos se entendem. Outra coisa que eu quero falar. Nós precisamos entender que todos nós temos pensamentos diferentes. Todos nós devemos entender o outro, tá? A gente tem que entender o outro e saber o que está aqui dentro. Aqui dentro tem que falar mais alto. Como é que eu estou? Como é que está o meu interior? O que eu estou captando? Quem é que eu estou canalizando? Então, através da sua consciência e olhar o seu eu superior, você vai saber realmente quem é. Porque os seres que falam comigo falam, minha filha, presta atenção.
Você conhece a árvore pelo fruto. E se esse fruto tiver amargo, sai fora. Então, eu acho que nós estamos no planeta para unir forças. Unir força, entender o outro, saber que o outro está no seu momento, tá? E trabalhar o amor. Porque são essas frequências que vão nos levar até o alto. São essas frequências que vão nos conduzir ao Pai, à evolução, à expansão. E não esquecendo que a gente está nesse mundo de karma, prova e expiação, né? A gente está nesse mundo que, infelizmente, a dor, o sofrimento, a inveja, a falta de empatia, a falta de solidariedade, né? Indulgência, vai existir. Por isso que cada um tem que trilhar o seu caminho. Porque a gente não vai conseguir salvar o mundo, infelizmente. Se continuar esse caminho solitário, com esses pensamentos imundanos, vamos dizer assim, perversos, o mundo não vai para 5D. O mundo não vai para 5D. Gratidão aí a todos os presentes, né? Que a gente pôde levar essa nova informação que está chegando, que a gente consiga propagar esse trabalho, né? Para que as pessoas possam ter acesso de uma forma mais neutra, né? Com relação a tudo que está por aí, porque a gente precisa saber o que realmente está acontecendo. E a gente sabe que vai ter uma resistência muito grande dessa parte espiritual negativa que está ancorada lá na 4D, que é de onde vem todo o problema, está tudo lá. Só que é lá que a gente está depositando nossa fé. A maioria das pessoas está depositando a fé lá, nos sistemas 4D. Então, eu convido só vocês a essa realidade. Gente, eleva as suas, vamos dizer assim, autorizações a um sistema mais novo, né? Um sistema mais moderno que está chegando, de frequências mais elevadas, de seres mais puros, mais complacentes, que definitivamente estão em uma realidade acima do que a gente está presentemente vivendo aqui nos últimos milhares de anos, até muito antes de Jesus. Esses problemas já estão enraizados aqui há tanto tempo. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar legal se não é melhor a gente eleger uma parte superior de nós mesmos para trilhar esse caminho da espiritualidade por nós. E a gente pode continuar indo onde gosta de ir. Não tem nada a ver. O que eu estou falando é uma quebra interna, não tem nada a ver com o local que você frequenta.
Quando você quebra aqui, você pode caminhar no Vale da Sombra e da Morte, sem temor algum. Agora, se você entra lá, se abrindo todo, achando que aquela pessoa vai te levar à transformação, que aquele lugar vai resolver seus problemas, e o fato de você estar dando um dinheiro ali, estar consertando um monte de cagada que você fez nessa vida, ou em outra vida, se você consegue as encarnações, eu acho que você devia rever seu conceito, porque você precisa cuidar da sua salvação, que é individual, agora, hoje. Olha, como vocês descrevem a comunicação que realizam a paz, que acreditam que esse tipo de contato é tão importante para a evolução da humanidade neste momento? E eu já vou fazer a segunda, que é parecida. Quais as mensagens dos seres extraterrestres que os amigos vieram trazer para a nossa evolução? Tem mais duas coisas que eles trazem em cima de tudo isso, que é para a gente compreender que no sistema 5D existe a atemporalidade e a não localidade, que a gente tem que precisar iniciar um novo ponto de vista, muito além do que ser um pontinho minúsculo sentado em cima de um sofá em algum lugar do mundo, do planeta. A gente precisa perder isso, entender que a gente tem uma vida eterna, uma consciência, que a gente tem acesso total a qualquer lugar do planeta e que, para isso, basta fazer o dever de casa. Desconexão dos sistemas, limpeza celular, e assim vem vindo todas essas práticas que vêm sendo ensinadas por todos os sistemas ensinam isso, né? Tem que se limpar, se arrumar para poder agir com conformidade, com amor, com a paz, com a harmonia, e assim vai indo. Só que praticar é difícil, né? As pessoas têm isso na boca, mas no coração, infelizmente, elas não têm. Bom, eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco, né, novamente. E se tiver mais comunicações, lógico que a gente vem relatar aqui para você. Tá, amigo?